medida que você encontrar, por gentileza, fique de pé. Nós vamos ler o texto sagrado. E nossa esperança é que o Senhor fale ao nosso coração na noite de hoje, como Ele tem feito ou fez pela manhã, em nome de Jesus. Amém? Podemos ler o texto? O texto sagrado diz assim: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venham sem demora, conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Versículo 12. Ao vencedor farei com que seja uma coluna do santuário de Deus, do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desceu do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, aqui está a tua palavra, foi lida, que nós possamos nessa noite mais uma vez ouvir a tua voz. Faça com que a gente lembre o que tu ministraste ao nosso coração, o que estudamos, e que essa palavra venha de encontro aos corações, fortalecendo, edificando, trazendo paz, trazendo, ó Deus, discernimento, compromisso com a tua obra, para o louvor da tua glória. Nós oramos nessa noite, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, podem sentar. Saudamos também os irmãos, as pessoas que nos acompanham de forma remota. Sejam todos também muito bem-vindos nessa noite, em nome de Jesus. Eu confesso, irmãos, a vocês que falar sobre missões é um desafio. Sempre foi um desafio. Agora, dia 4 de janeiro, eu completo 24 anos de conversão. E esse ano que vem também eu completo 20 anos de ministério pastoral. E confesso a vocês que sempre foi desafiador falar sobre missões para a igreja. Porque parte da igreja não entende, parte da igreja que entende não obedece. E missões normalmente é feito por um número pequeno de pessoas. Essa é uma grande realidade. Muita gente não se envolve com missões. Essa é uma grande realidade. É uma realidade que nós não podemos esconder. Contudo, eu gostaria de dizer algo aqui a você antes de nós entrarmos no texto. As missões, elas não são o objetivo último da igreja. De forma alguma. A adoração, sim. Por que eu estou dizendo isso? Porque as missões existem porque não há adoração. Então, a adoração, ela é suprema. Não as missões. Por quê? Porque Deus é supremo e não o homem. Quando essa era terminar e os incontáveis milhões de remidos se prostrarem perante o trono de Deus, não haverá mais missões. Com certeza não. Essa é uma necessidade temporária. Porém, a adoração permanecerá para sempre. Contudo, a adoração, ela é e sempre será o combustível das missões. A paixão por Deus na adoração precede a apresentação de Deus na pregação. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Você não pode apregoar aquilo que você não estima. Essa é uma grande verdade. Essa é uma grande verdade. Os missionários que não podem dizer de coração: eu me alegrarei no Senhor. Alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Se um missionário não pode dizer isso, ele nunca poderá clamar da seguinte maneira: alegrem-se e exultem todas as gentes. Em suma, as missões começam e terminam com adoração.
Essa é uma grande realidade, irrefutável. Eu chamo a sua atenção inicial para o verso de número 7. Olha o que o texto sagrado está nos dizendo. Verso 7, vamos reler. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva, Jesus mandando que João faça isso. Estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Meus amados irmãos, Jesus ele se apresenta de uma forma particular a cada igreja, de uma forma singular a cada igreja. E a igreja aqui de Filadélfia, ele se revela como o santo, como o verdadeiro. E uma coisa me chamou muito a atenção aqui, porque creio eu, quando essa missiva, quando essa carta, ela foi entregue ao pastor daquela igreja, o que é que ele lê de início? Ele lê de início que ele está recebendo uma mensagem, uma carta, sabe? Que em primeiro lugar, ela faz uma autoapresentação de Cristo, do seu autor. O que isso nos ensina? Quando ele recebe a carta dizendo que quem está escrevendo para a igreja é santo e verdadeiro. Primeiro, nós temos que nos lembrar, sempre temos que nos lembrar, que nós servimos a um Deus santo. Não falta base bíblica para isso. Mas ao mesmo tempo nós precisamos lembrar que esse Deus santo espera que o seu povo também o seja. Que nós também sejamos santos. Levítico 11:45, por exemplo, né? É texto base para isso aí que eu estou querendo dizer. A propósito, falar sobre a santidade de Deus, ou a santidade de Cristo, até os demônios reconheciam isso. Marcos capítulo 1, verso de número 24. Até os próprios demônios reconheciam que Jesus era um Deus santo. Essa é uma verdade também. O que é importante aqui para nós, pensarmos de início, esse Deus santo, que se apresenta para a igreja de Filadélfia como Deus santo, ele requer do povo dele santidade. Lembrem-se, meus irmãos, você que é cristão, nós fomos purificados pelo sangue de Cristo. Foi o sangue de Cristo que nos permitiu acesso à presença de Deus como nunca se tivéssemos pecados. Nós somos a noiva de Cristo. Toda mancha, toda ruga já foi removido. Efésios capítulo 5, versículos 26 e 27. Então, nós somos o povo redimido, justificados por Deus. Como, digamos assim, como corolário disso tudo, é claro que nós devemos viver em santidade. Nós devemos buscá-la. Isso é uma verdade, mas esse Deus santo, ele se apresenta também como um Deus verdadeiro. Em outras palavras, ele está dizendo ao pastor daquela igreja, que pregue para o povo dele, e está sendo pregado hoje, mais de 2000 anos depois, que esse Deus verdadeiro, porque ele é verdadeiro? Porque ele é genuíno, porque o Deus que rege a igreja, ele é confiável. Você pode confiar em Cristo, pois é ele que irá lhe defender nas tribulações da vida. Isso é uma verdade incontestável. Ele é o galardoador de todos os nossos sofrimentos. Coloque uma coisa na sua mente aqui nessa noite: nada do que você tenha passado ou esteja passando, nada foge ao controle de Deus. E tudo isso tem um propósito, irmãos. Tudo tem um propósito. E o propósito é lhe tornar mais parecido com Cristo. E por isso nós podemos dizer que Ele é fiel em todas as coisas que têm acontecido com cada um de nós, seja elas quais forem. Ele continuará fiel. Ele é santo e ele é verdadeiro. Uma palavra resumia a vida da cidade de Filadélfia, dos seus habitantes. Qual? Instabilidade. Não sei se você sabia disso. Uma palavra resumia toda, não a igreja apenas, mas todas as pessoas que moravam em Filadélfia. Instabilidade. Por quê? Era uma região vulcânica, onde Filadélfia foi construída. E ela sofria muito com terremotos, com abalos, a ponto de 17 anos depois de Cristo, parte da cidade ser totalmente destruída. Então, paredes rachadas, acordar à noite com tremores de terra, era algo muito comum para todos os moradores de Filadélfia, a ponto de muitos deles não morarem na cidade, nas suas casas, preferir morar em tendas fora da cidade. Então, instabilidade, medo,
de que tudo desmoronasse, era algo que fazia muito parte dos moradores de toda a cidade de Filadélfia. O que isso tem a ver conosco? Talvez você chegou aqui nessa noite e sua vida seja exatamente assim. Uma vida instável. Instável. Em que sentido? Seu casamento você pensa que pode ruir a qualquer momento? Você tem medo do futuro dos seus filhos? A sua vida financeira está com todas as paredes rachadas? Você olha para um lado, você olha para outro, parece que não há uma luz, né? Pode ser a sua situação hoje, não sei. Pode ser a sua situação no trabalho, a sua empresa, o local onde você trabalha também está muito mal, a instabilidade nele. E em todas essas coisas, irmãos, nós tememos, porque somos humanos. Mas olha o que Cristo diz àquela igreja ainda no verso de número 7. Aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. O que eu aprendo aqui? Quem tem as chaves tem autoridade. O Deus ao qual nós servimos, Jesus Cristo, Ele tem a chave. Ele tem a chave da salvação e Ele tem a chave da evangelização. E acima de tudo, Ele tem o controle de todas as nossas vidas, inclusive todos os nossos cabelos. Ele sabe a quantidade que nós temos na nossa cabeça no dia de hoje. Será que é pouco esse Deus? Será que Ele não é confiável, esse Deus? Será que você pode temer alguma coisa tendo esse Deus ao seu lado? Com certeza não. Quem tem as chaves tem autoridade. Meus amados irmãos, absolutamente ninguém pode entrar até que Cristo tenha aberto a porta. Eu quero dizer uma coisa aqui à igreja do Médici, a você que está aqui e é cristão, você que está me acompanhando de forma remota, que é cristão, você é um privilegiado. A porta esteve aberta, está aberta ainda e você conseguiu entrar. Não por mérito seu, mas por pura graça desse Deus que é santo e que é verdadeiro. Ninguém pode entrar nessa porta se ela não estiver aberta. E Ele abriu para mim e para você. Ao mesmo tempo, alguém não pode entrar quando Ele a fecha. Ele tem autoridade. É Ele que abre e é Ele que fecha essa porta. E eu estou me referindo aqui à porta da salvação. Porta aqui é um símbolo da oportunidade da igreja. Meus irmãos, por que fazer missões? Porque nós não temos mais uma outra geração. Por que fazer missões? Você que está inserido num ambiente hostil ao Evangelho. Por que fazer missões? Você que mora ao lado de um adúltero, de uma pessoa que vive brigando com a esposa, espancando os filhos. Por que fazer missões? Porque aquela pessoa é o seu campo missionário que Deus colocou do seu lado. Não faça vista grossa. Talvez você trabalhe com um ateu, com um espírita, sei lá com o que. É o seu campo missionário. E ele precisa olhar para você e ver Cristo em você. Com certeza ele precisa ver que você serve a um Deus santo e verdadeiro. Por essa razão você também é santo. Por essa razão você também é uma pessoa íntegra. Isso aqui, irmãos, é fundamental. A porta é símbolo da oportunidade da igreja. Mas a chave é símbolo da autoridade de Cristo. Toda a autoridade foi dada a Ele. Nós não servimos a qualquer um. Nós servimos ao Senhor do universo. Louvado seja o nome do Senhor. Por gentileza, eu gostaria que colocasse aqui na tela o texto de Marcos capítulo 4, do verso 10 ao verso 12. Por favor, vamos ler? Olha o que o texto sagrado nos diz. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. Verso 11. Jesus disse a eles: a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Olha que contundente essa declaração do verso 12. Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Que texto duro. Como é que um Deus de amor pode dizer isso no verso 12? Olha o verso 12. Para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Inicialmente isso foi dito para os fariseus.
Jesus não está mais com a multidão, mas Jesus está com seus discípulos. E isso aqui me chamou muito a atenção. Por quê, meus irmãos? Porque talvez você já tenha N oportunidades de entrar por essa porta, e você nunca quis. E sabe o que esse texto está dizendo aqui? Que aquele que abre a porta, ele tem a chave também para fechar. Deus pode endurecer aqueles que endurecem a si mesmo. Preste atenção nisso. Deus pode endurecer. Se Deus abençoa quem entende esse mistério, também é verdade, muito verdade, que Ele punirá o impenitente. Há pessoas, irmãos, que escutam e não tomam nenhuma atitude. É o impenitente. Vai chegar um ponto, irmãos, que você já não vai mais entender que Deus endurecerá o seu próprio coração, e não tem mais escapatória para você. Tenha como exemplo Faraó, tenha como exemplo Acabe. Nós não estamos brincando aqui de evangelho, nós não estamos brincando aqui de fazer missões, meus irmãos. O que está em jogo é a nossa vida, é a nossa salvação. Eu não estou dizendo que você pode perder a salvação, eu estou falando com você que brinca, que é impenitente, que ora-se por você, prega-se para você, mas parece que você não está escutando nada. Um alerta para você aqui nessa noite: a porta ainda está aberta, a igreja compete obedecer e evangelizar. E a você que é impenitente, quem sabe talvez, que nunca, irmãos, olhou para a cruz de Cristo com seriedade, eu gostaria de lhe dar um conselho: arrependa-se e creia, para que você possa ser salvo. Arrependa-se e creia. Verso 8, vamos para ele, por gentileza. Olha o que ele diz no verso 8. Quando você olha para o verso 8, irmãos, essa primeira declaração é para que a gente caia de joelho. Conheço as obras que você realiza. Conheço as obras que você realiza. É bem verdade que a igreja de Filadélfia não recebeu uma palavra de repreensão. Não há repreensão para a igreja de Filadélfia. Mas quando eu olho para isso aqui, conheço as obras que você realiza, é de cair de joelho ou não é? Irmãos, é. Uma declaração dessa é para nos colocar de joelhos. Jesus, ele está dizendo que sabe qual é a motivação do nosso coração. Jesus está dizendo que sabe o porquê que eu estou aqui, o porquê o pastor Jamerson vem aqui. Jesus está dizendo o porquê o pastor Euder realiza a consciência cristã. Jesus está dizendo aqui que conhece o nosso presbítero Fabrício, o porquê dele estar aqui. Está dizendo você que está aqui, ele sabe o motivo que você está aqui, a motivação do seu coração. Você que louvou aqui, Jesus sabe a motivação do seu coração, ele sabe quem é você. Você que está sentado me ouvindo ou me acompanhando de forma remota, ele sabe, irmãos, o profundo do seu coração, o que você tem feito ou deixado de fazer. Conheço as tuas obras. Uma declaração dessa é para colocar a igreja de joelhos, com certeza. E eu me fiz uma pergunta meditando nesse texto: o que Jesus conhecia dos crentes de Filadélfia? Vamos lá nessa noite? Primeiro ponto, ainda no verso 8. O verso 8 diz o seguinte: que eles tinham pouca força. Pouca força. O que significa? Que a igreja de Filadélfia era uma igreja pequena, talvez em quantidade de membros. Era uma igreja que não tinha influência política, uma igreja sem muita notoriedade, formada em sua maioria de escravos e de pessoas pobres. Por isso que Jesus declara: eu sei que vocês têm pouca força. Apesar de tudo isso, pouco dinheiro, talvez pouco recurso, talvez pouca instrução, não é verdade, por parte da membresia, não tinha dinheiro para investir pesado em missões, mas mesmo assim, nada disso foi desculpa, nem serviu de empecilho para que a igreja se envolvesse em evangelização. Eles faziam, porque a gente aprendeu aqui no MEDS, quem quer faz. Você não é tão ocupado que você não possa pregar para alguém. Sua agenda não é tão superlotada
que você não possa tirar 1 hora para evangelizar alguém por dia. Seja, talvez até pelas redes sociais. Você não é tão ocupado quanto isso. Eu tenho certeza absoluta disso. Qual a sua desculpa? Qual é a minha desculpa? Não ter tempo? Falta recurso? Sou incapacitado? Deixa eu lhe contar um testemunho aqui. No ano de 2001 eu servi ao Senhor numa igreja no bairro do Pedregal, Rua Santos, número 18. E saía lá um grupo de evangelismo instituído só de adolescentes, só panfletando. E em um desses evangelizações de domingo à tarde, foi entregue um panfleto a um rapaz. Esse rapaz à noite foi para a igreja. Não sei se está lá até hoje, não congrego mais lá. Não sei se está em outra denominação. Mas aquele rapaz, através de um panfleto, entregou a sua vida a Cristo. Testemunho dele. O grupo de evangelização o encontrou quando ele ia praticar um assalto. E um simples panfleto mudou a vida, mudou o coração daquele jovem. E ele entregou-se a Cristo. E até o tempo que eu passei lá, era uma bênção na presença do Senhor. Eu espero que continue sendo. Qual é a sua desculpa? Porque nós não fazemos. Interessante que o que Jesus conhecia dos crentes da Filadélfia, sua pouca força, mas também diz o seguinte, e há o texto sagrado, que eles guardaram a palavra de Deus e não negaram o seu nome. Está escrito no verso de número 8. A igreja de Filadélfia, ela ouvia e ela aprendia e colocava em prática aquilo que ela ouvia. Sabe qual é o maior desafio de nós que estamos aqui? É ouvir um sermão. É ouvir um sermão. Porque tudo nos chama, ou tira a nossa atenção, tudo, absolutamente tudo. Sabe? Nós temos dificuldade em nos concentrar. Ouvir. E mais desafiador ainda, é ouvir o que nós ouvimos e dizer, eu vou praticar. Mas a igreja de Filadélfia, por essa razão talvez, ela seja um dos modelos de igreja missionária. Ela ouvia o que o pastor pregava no púlpito, né? Ela guardava, não no sentido de guardar, colocar lá na estante e a Bíblia fica cheia de poeira e você só pegar no outro domingo quando vinha aqui. A igreja de Filadélfia não era assim. Ela ouvia e ela guardava a palavra no coração. Guardava a palavra no seu coração. Ela praticava aquilo que ela ouvia. Com seus atos, com os atos dela, dos membros dali, ela não negava a sua doutrina. O que é que eu aprendo aqui? Como eu disse a vocês, a igreja era pequena em tamanho, mas grande em fidelidade e grande em poder. Irmãos, isso é maravilhoso demais. Hoje nós temos pessoas que são gigantes no púlpito. Já disse isso aqui em outra oportunidade. Mas anões em casa. Sabe? Nós temos igrejas pomposas, igrejas com belos vitrais, sabe? Com templos, irmãos, enormes, cheios de pessoas vazias de Deus, que não conhecem uma vírgula do Evangelho, que não sabe nada acerca do Cristo, que não escuta o genuíno evangélico, o genuíno evangelho. Que coisa, a igreja de Filadélfia não era assim. Ao contrário de Sardes. Estão lembrados? A igreja de Sardes, ela tinha fama, e ela também tinha nome, mas ela não tinha vida. Já a igreja de Filadélfia, ela não tinha fama, mas ela tinha vida e ela tinha poder. Que coisa magnífica. Meus amados irmãos, essa igreja, ela era, por assim dizer, ela tinha pouca força, mas o Deus dela era onipotente. Você está vendo aí esse esqueleto de templo que a gente está construindo? Isso foi construído em não sei quantas prestações. É R$ 301,98 vezes 10 elevado a N. A potência é essa, tá bom? Eu tenho uma neta com 15 dias hoje. Quando ela for bisavó, a gente termina de pagar esse terreno. Você crê nisso? Mas nós demos o pontapé inicial. Nós temos pouca força, nós temos pouco recurso, mas nós servimos a um Deus que Ele é onipotente. Nós podemos dizer, tudo podemos naquele que nos fortalece. Louvado seja o nome do Senhor por isso, meus irmãos. A nossa força não vem de dentro. A nossa força não vem do nosso lado, né? Não vem de dentro, não vem de fora, não vem. A nossa força vem do alto. Aquele que se apresenta como santo e verdadeiro, Ele é fiel e sempre o será.
eu amo essa frase de Hudson Taylor. A obra de Deus, feita da maneira de Deus, jamais faltará recurso. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, meus amados irmãos, quando eu olhava para esse verso de número 8, eu cheguei à conclusão do seguinte: é uma verdade incontestável, que toda doutrina que vem de Deus, ela conduz a Deus. E aquilo que não tende a promover a santidade, não é de Deus. Ponto final. Versículo 9, vamos a ele para o verso 9. Olha que coisa. Eis Cristo falando: o que farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás? Desses que se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostrem-se aos seus pés e reconheçam que eu amo você. Meus queridos irmãos, ninguém faz missões sem oposição. Ninguém, qualquer coisa que você fosse envolver para Deus, seja entre aspas, um simples culto doméstico, que você resolva abrir as portas da sua casa, convidar seu vizinho da lateral, da direita e da esquerda, seja isso, já tem oposição. Ninguém faz missões sem oposição. Essa é uma realidade. Existia aqui em Filadélfia um grupo de judeus que não reconheciam Cristo como Messias. Evidentemente, eles negavam a divindade de Cristo. E como consequência, perseguia essa pequena igreja lá em Filadélfia. Eu achei isso aqui maravilhoso. E vou lhe dizer por que daqui a pouco. Antes, deixa eu lhe dar uma informação aqui. Alguns líderes judeus não toleravam pessoas que se convertiam ao cristianismo na sinagoga. Depois da destruição do templo, em 70 depois de Cristo, mais ou menos 2 décadas depois disso, líderes judeus fizeram a seguinte declaração chamada as 18 bênçãos. As 18 bênçãos. A 12ª me chamou a atenção, eu vou recitar para vocês. Dizia o seguinte: para os apóstatas, que não haja nenhuma esperança, e que desarraigueis de repente o reino da insolência que existe em nossos dias. Presta atenção agora, nessa 12ª declaração. E que os cristãos e os hereges pereçam num instante, e que sejam apagados do livro da vida, e não estejam escritos com os justos. E termina uma oração dizendo o seguinte: bendito és tu, ó Senhor, que humilha os insolentes. Interessante como Jesus via esse povo. Eu gostaria de lhe fazer aqui uma observação. Como Jesus enxerga uma seita? Como Jesus enxerga uma falsa igreja? Uma igreja, por exemplo, da teologia da prosperidade. Com que olhos Jesus olha para ela? Com que olhos Jesus olha para uma religião que nega a divindade de Cristo? Como Jesus olha? Como Jesus vê essa seita? O verso de número 9 expõe isso para nós. Vamos reler? Primeiro ponto, ele chama essas pessoas de mentirosas. Mentirosas. Negar a divindade de Cristo, não aceitar os remidos, não ter contato com a igreja de Cristo, irmãos, não ter comunhão com os santos, não é coisa de cristão. Jesus chama eles de mentirosos. Segundo, rejeitar Cristo, como também rejeitar a sua igreja, é reconhecer e servir a Satanás. Isso aqui está muito claro no verso 9. É ter Satanás como Senhor. Isso é muito sério, meus irmãos. Para mim é seríssimo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Como será trágico para uma pessoa que confia em um Deus feito de madeira, feito de metal, feito de gesso, feito de ouro, feito de prata, quando chegar no dia do juízo, uma pessoa que tenha posta toda a sua fé em um santo canonizado da Igreja Católica e ouvir de Cristo o seguinte: eu não vos conheço. Apesar de toda a sua religiosidade, apesar de toda a sua dedicação, apesar de todas as suas oferendas,
Você imagina isso? Você imagina sua igreja, sua família católica, apostólica, romana, com todo respeito, irmãos, chegar no grande dia lá e dizer o seguinte ao Senhor, o Senhor perguntar, mostra as tuas obras. Foi por Maria. Foi pelo padroeiro da minha cidade. Eu não vos conheço. Como será trágico, irmãos, quando os adeptos de seitas, no dia do juízo, eles descobriram o seguinte: se negarem a divindade de Cristo, eles possuem o anticristo como Senhor. Existe outro Senhor sobre a vida deles, e esse Senhor não é o Deus justo e verdadeiro, melhor, santo e verdadeiro, não é. Que trágico isso, você está entendendo? Você está entendendo como é, irmãos, maravilhoso você ouviu o Evangelho? Você entender o que a palavra de Deus está dizendo? Que responsabilidade esse pastor de Filadélfia tinha, como os demais pastores da igreja, das igrejas da Ásia, como os de hoje também, porque através da minha boca eu posso desgraçar a sua vida, mas também através da minha voz eu posso salvá-lo, através da mensagem você pode ser salvo. Veja que trabalho, irmão, magnífico o pastor tem, mas é uma linha muito tênue. Porque se mata a igreja daqui, toda heresia é criada no púlpito, toda heresia ela sai da Bíblia. Cristo está falando com essa igreja. Cristo está falando com essa igreja. Sabe? Verso 10 e verso 11. De novo ele diz o seguinte, olha, verso 10. Você guardou a palavra da minha perseverança. Vocês não se venderam. Vocês não negaram o meu nome. Por isso, verso 10. Também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Verso 11. Venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Diante da perseguição que eles estavam vivendo, irmãos, eu acho interessante que Cristo não manda eles recuarem. No verso de número 10, ele diz: eu conheço o que vocês têm passado, eu sei o que vocês têm passado, perseverem. Vocês guardaram, diz no verso 10, né, a palavra da minha perseverança. Vocês não desistiram, vocês não deram desculpas para não fazer missões. É isso que Cristo está dizendo a essa igreja. Deixa eu parar um pouquinho aqui nessa noite. Qual é a sua missão em relação a Deus? Eu vou lhe dizer: adorá-lo e louvá-lo. Em outras palavras, não viva como um pagão. Não viva como um pagão. Qual é a sua missão em relação aos irmãos? A igreja, por exemplo. Duas. Primeiro, comunhão. Segundo, edificação. A sua vida precisa edificar outras. Você precisa fazer com que outras pessoas cresçam. Sabe? Você precisa fazer com que outras pessoas ao seu lado possam se parecer mais com Cristo. E ao mesmo tempo você precisa ter comunhão com seus irmãos. Com relação a Deus, adore e louve-o. Com relação aos irmãos, tenha comunhão e edificação. Com relação ao mundo, qual a missão que nós temos? Proclamar e servir. Proclamar e servir. Nós somos chamados exatamente por isso. E Jesus diz no verso 10 o seguinte: você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso, por você ter guardado a palavra da minha perseverança, também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Meus irmãos, interessante que em João capítulo 17, verso 15, Jesus não pede que Deus retire os crentes desse mundo. Você já leu, né? Ele não pede que Deus tire os crentes do mundo, mas que os proteja das investidas do maligno, que os livre do mal. É bem verdade isso. Hora da aprovação aqui, pastor, o que significa isso? Eu creio, e muitos comentaristas têm essa mesma linha,
são os momentos de tentações da vida, são os momentos de testes da vida, são os momentos de dificuldades da vida. Sabe o que Deus quer ensinar à igreja nesse tempo de provação? O que Deus quer nos ensinar? Que pelo poder dele, irmãos, nós venceremos. Você não precisa vender seu ministério. Você não precisa vender a sua integridade. Você não precisa se envolver com o pecado. Mesmo na hora da tentação, mesmo na hora da dificuldade, você não precisa, irmão, se envolver com o ilícito. É exatamente isso aqui que ele está dizendo. Porque pelo poder de Deus nós venceremos. E a nossa fé será fortalecida. A nossa fé ficará mais robusta. Eu não sei o que você está passando hoje. Repito, talvez você entrou aqui nessa igreja vivendo um momento de instabilidade na sua vida. Quando esse momento passar, você sairá mais forte. Deus será mais presente na sua vida. Você vai ver isso. Deus será mais notado em sua vida, reverenciado em sua vida. É isso aqui que ele está dizendo. Note, irmãos, que a dificuldade ela vem sobre nós, mas ela vai trazer resultados diferentes. Por que eu estou dizendo isso? Para os salvos, para aqueles que guardarem a palavra na hora da aprovação, com certeza a sua fé será fortalecida. Mas para os incrédulos, é um merecido castigo pela sua perversidade. Guarde isso no seu coração. No verso 11, olha que palavra consoladora. Ele diz o seguinte, Cristo falando: eu venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Posso lhe dar um conselho aqui nessa noite? Aguente mais um pouco. Cristo retornará e virá nos buscar. Eu venho sem demora. Que palavra consoladora, irmãos. Eu venho sem demora. Ele virá em breve. Só mais um pouco e chegará o dia da recompensa. Mas ele diz algo aqui fantástico no verso 11. Conserve o que você tem. Vamos parar um pouquinho aqui. Eu me fiz uma pergunta aqui. Meu Deus, o que é que a igreja de Filadélfia, ela tinha? Primeiro, ela tinha um pastor fiel. Aquele homem recebeu aquela carta, não é verdade? E exatamente como ele recebeu, eu creio, ele expôs para a sua igreja. Deixa eu dizer uma coisa aqui, a igreja do Médici. Nós só valorizamos algumas coisas boas quando nós perdemos. Sabe por que a gente não valoriza a escola dominical aqui? Que tem exposição bíblica. Por que a gente não valoriza? Porque tem. No dia que deixar de ter, você vai sentir falta. No dia que não tiver mais um fiel aqui expondo as escrituras, você vai sentir falta. Ah, que falta faz o pastor fulano, o pastor cicrano. Ah, como eu queria ouvi-lo. Ah, que falta faz. O que era que essa igreja tinha? Um expositor das escrituras. A gente só dá conta quando a gente perde. Quando a gente perde. Essa é uma verdade incontestável. E quando a gente gosta, a gente valoriza. A gente valoriza. Outra coisa que a igreja tinha: compromisso com a palavra e com o testemunho. Eles guardavam a palavra. Eles não só ouviam a palavra, eles não eram teólogos. Eles eram operosos praticantes. Eles praticavam aquilo que eles ouviam. Não ficava só na mente, irmãos, descia para o coração, vinha para a ponta dos dedos. Filadélfia era dessa maneira. O que era que eles tinham ainda? Provações. Toda igreja tem provação, mas essa provação aperfeiçoava a sua fé, a sua vida cristã. Meus irmãos, quando vem provações sobre a nossa vida, entenda, Deus está moldando o teu caráter. Deus está trabalhando em coisas vitais. Deus só retira de nós aquilo que não serve. Coloca uma coisa na sua mente. E eu aprendo muito isso no Salmo 142.
O Salmo 142 ele foi escrito numa caverna. Quando Davi perdeu Samuel, quando Davi perdeu Mical, quando Davi perdeu o filho de Saul, que era seu amigo, que eu não lembro o nome agora. Me ajuda aí, quem é? Jonatas. Quando Davi perdeu suas muletas, ele vai para uma caverna e se junta perto dele. Olha a quantidade de pessoas. Parece que em torno de 600 homens. Quem eram eles? Endividados, depressivos, vão tudo para perto de Davi. É o exército que ele forma. Olha, lê em casa o Salmo 142. É uma declaração de Davi do que Deus fez na vida dele. Quando ele estava sem as muletas humanas, ele saiu daquela caverna, irmãos, mais fortalecido do que nunca. Não é diferente com a gente. Essa igreja tinha provações que aperfeiçoavam a sua fé, que aperfeiçoavam a sua vida cristã. O verso 11 termina o seguinte, dizendo o que eles tinham também. Conserve o que você tem, para que ninguém tome o quê? A sua coroa. Você pode ser levado a interpretar que coroa aqui é a salvação, mas não é. Sabe o que significa coroa aqui? Nesse contexto dessa carta, é o privilégio, e é privilégio, preste atenção, de aproveitarmos as oportunidades de Deus para proclamarmos o Evangelho. A porta ainda está aberta. Igreja do Presidente Médici, a porta ainda está aberta. Aproveitemos as oportunidades. O que é que eu aprendo, irmãos, aqui? A porta da salvação foi e ainda está aberta. Todo aquele que se arrepender e crer pode entrar. Mas um dia, essa porta será fechada. Você entende isso aqui? Porque a mesma chave que a abriu, irá fechar. E não terá mais jeito, não terá mais como entrar. Quando as portas estão fechadas, a igreja deve esperar no que diz respeito ao evangelismo. Mas quando as portas estiverem abertas, é hora da gente trabalhar. Meus amados irmãos, hoje à tarde, irmãos, eu relembrava a minha mãe trechos do Evangelho. E eu dizia para ela, nos poucos momentos de lucidez que ela tinha, que ela havia entregado a vida a Cristo, que o sangue de Cristo continua poderoso para perdoar todos os seus pecados, que ela lembrasse sempre que ela devia arrepender-se dos seus pecados e crer nele como Salvador e Senhor da sua vida. Eu lhe pergunto, nós temos, irmãos, aproveitado as nossas oportunidades? Você tem aproveitado suas oportunidades? Pense sobre isso. Verso 12 e 13 a gente encerra. Olha o que diz o verso 12. Ao vencedor, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Ao vencedor, ele diz aqui no verso 12, farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Vamos relembrar um pouquinho o que eu falei? Os crentes de Filadélfia, como também todos os moradores daquela cidade, viviam em instabilidade, insegurança, por conta, repito, dos abalos de terremotos que existiam naquela região. Interessante é aqui que Jesus usa esse contexto, dizendo uma coisa a eles aqui, que essa instabilidade, que essa insegurança, eram palavras que marcavam apenas a nossa existência aqui na terra. Um dia, irmão, nós os cristãos, nós iremos para Jerusalém celestial, e lá nós seremos uma coluna inabalável. Nossa vida lá será plena. Você entende isso aqui? Não haverá instabilidade nenhuma para onde nós estamos indo. Não haverá insegurança alguma para onde nós estamos indo. Não haverá tristeza, não haverá dor, não haverá luto, não haverá choro, não haverá doença. Será uma morada, irmãos, que eu e você não temos o que temer.
Isso é maravilhoso demais. Nada vai nos abalar no céu. Aqui, irmãos, nós temos insegurança, né? Aqui nós temos instabilidades. Não é verdade? Ontem eu conversava com o Rodrigo, meu filho, ele olhava para mim e me animou demais. Disse: pai, o senhor já está com 57 anos, faça logo um plano de saúde, que o senhor está muito bom de fazer check-up, que o senhor está numa idade muito complicada. Eu digo: pensa numa animação, fui dormir muito bem. São as instabilidades que, né, a vida nos traz, é verdade, a idade nos traz. Na Jerusalém Celestial não será assim. Sabe? Nada disso irá nos abalar. Nós seremos uma coluna inabalável. Louvado seja o nosso Deus por isso. Ele continua no verso 12 dizendo o seguinte, né? Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Mudar de nome, né, esse novo nome, era algo que a cidade de Filadélfia convivia há muito tempo. Por exemplo, ela foi batizada inicialmente como Filadélfia. Alguns anos depois, mais ou menos por volta dos anos 90, ela mudou de nome. Ela foi reconstruída pelo imperador, e em homenagem ao imperador, colocaram o nome dela de Neo Cesareia, ou seja, Nova Cidade de César. Algum tempo depois desse acontecimento, já no império, né, de um homem chamado Vespasiano, era o imperador, ele tinha o apelido de Flávio. E para honrarem o imperador, trocaram de novo o nome de Filadélfia, né, inicialmente para Neo Cesareia, e trocaram de Neo Cesareia para, em homenagem a esse imperador, que tinha um apelido como Flávio, passou-se a chamar Flávia. Então, trocar de nome era algo muito comum. Jesus usa esse contexto e diz o seguinte àquela igreja ali. Aproveitando esse contexto aqui, diz o seguinte: a igreja, ela me pertence. O nome que está sobre a igreja não é o nome de César, mas é o meu nome. Em outras palavras, vocês terão o meu nome. Os ímpios terão a marca da besta, mas o meu nome será posto sobre cada um de vocês. Outra coisa interessante que nenhum comentarista entende perfeitamente o que significa esse novo nome. Que novo nome nós teremos? Nós não sabemos de imediato assim o que significa isso. Mas há uma coisa aqui que eu gostaria de dizer no tocante a esse novo nome, quando João diz isso. O que significa isso? Com certeza, esse novo nome será um nome que irá consumar a obra redentora de Cristo em todos nós. Esse novo nome, ele não será ridicularizado. Esse novo nome será honrado e referenciado. É esse novo nome que nós temos, que nos dará acesso à nova Jerusalém Celestial. E a nova Jerusalém Celestial, isso é tremendo, irmãos. Em casa, leia Ezequiel 48. No finalzinho do livro do capítulo Ezequiel 48, onde Ezequiel declara de forma ali simbólica as dimensões da Nova Jerusalém, né, as tribos que estarão lá, os portões, alguns nomes de forma simbólica. No finalzinho do capítulo 48, ele diz o seguinte: o nome da cidade daquele tempo será: o Senhor está ali. Sabe o que eu lembro aqui? Sabe o que eu aprendo aqui? Nós vamos para um lugar, todos nós que somos cristãos, que não é bonito pela sua estrutura, que não é bonito, irmãos, porque a igreja simplesmente remida está lá. Nós vamos para um lugar que o amado da nossa alma, que o desejado de todas as nações, ele estará lá. E essa cidade, a Nova Jerusalém, como diz Ezequiel, o nome dela será: o Senhor está ali. E com o seu novo nome, nós entraremos nessa cidade e viveremos para lá para sempre. O verso 12 diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sabe por quê? Porque muitas vezes Deus fala através da sua palavra e nós não damos ouvidos. E sempre as cartas de Apocalipse terminam assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas.
Saia daqui nessa noite e faça uma pergunta a você mesmo. O que Deus falou comigo hoje? O que Deus falou com você hoje? Pense sobre isso nessa noite. Que Deus nos abençoe nessa noite. Em nome de Jesus.